Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal, é sempre prazer e uma honra contar com a sua audiência. Esta semana, hoje, dia 10 de julho, parece que a gente está começando a semana com uma notícia maravilhosa, um pontinho de luz no fim do túnel, um pequeno sinal de esperança no mar de tantas coisas estranhas acontecendo. Vou mostrar tudo em detalhes para vocês aqui, porque isso aqui precisa ser muito bem compreendido, porque a maioria das pessoas no Brasil ainda não entendeu o tamanho desse problema que está chegando. E você sabe que aqui no meu trabalho eu sempre tento fazer com vocês três coisas. Primeiro, falar o outro lado da informação que não está sendo falado. Segundo, falar as coisas antes delas acontecerem. Terceiro, para você poder se preparar. E é exatamente sobre esse assunto, porque hoje você sabe que o Brasil ele se transformou no país mais importante do mundo, porque enquanto antigamente as pessoas achavam que o legal era criar carros, aeronaves e computadores e celulares, hoje o mundo já sabe que sem energia e sem comida não tem nada disso. Então eles sabem hoje que sem a produção agrícola do Brasil o mundo não sobrevive. E existe um grande movimento internacional que, com a desculpa de proteger o meio ambiente, quer reduzir a produção de comida e levar as pessoas a comerem carne artificial, comerem insetos e comerem outras coisas. Hoje nós tivemos uma novidade que coloca aí uma grande derrota para esse plano, porque este plano estava sendo muito bem arquitetado e avançado, e estava muito bem adiantado lá na Holanda. Você sabia que a Holanda é uma espécie de mini Brasil da Europa? Por que eu estou dizendo que a Holanda é um mini Brasil da Europa? Porque a Holanda é o maior produtor de comida da Europa. Você sabia que lá na Holanda eles têm uma produção enorme de alimento, e a produção de alimento holandesa ela é fundamental para a segurança alimentar da Europa? Aquilo que a Holanda é para a Europa, o Brasil é para o mundo. E aquilo que estavam fazendo com a Holanda, ou talvez melhor dizendo, contra a Holanda, é na verdade algo que poderia virar uma espécie de protótipo para aquilo que eles querem e infelizmente já estão fazendo por aqui no Brasil. Agora, a novidade que vem da Holanda, a derrota ou uma parte de uma derrota desse grande plano de redução da produção de comida para supostamente salvar o meio ambiente, esse plano foi derrotado e isso revela um sinal de enorme vitória para nós por aqui. É claro que eu trato desse assunto em grande profundidade lá no Manual 2023. Primeiro link aqui embaixo, você pode vir estudar comigo, você vai estudar realidade espiritual do final de tempo, jogos, poder lá fora e como eles influenciam aqui, e além disso também educação financeira, tá? Sem falar nos livros fundamentais que eu tenho separado a dedo para vocês. O meu Manual do Conservador no século 21, 52% de desconto, o livro de 36 saindo por 17,23 e outro aqui especialíssimo também com 52% de desconto, lá do Alexandre Costa, o Brasil no contexto da Ordem Internacional Nova, 52% de desconto. O livro custa R$55, saindo por R$26,35, tá? Primeiro link aqui embaixo o curso, segundo link aqui embaixo os livros. Vamos lá então, pessoal, o que aconteceu lá na Holanda essa semana que revela uma vitória muito grande para aquelas pessoas que entenderam o que está em jogo hoje. O primeiro-ministro holandês, ele simplesmente renunciou ao seu cargo. Não apenas renunciou, mas ele também disse que está saindo da vida pública. É claro que muitas pessoas nas notícias lá estão dizendo que ele decidiu abandonar o seu governo porque não conseguiu colocar para frente legislações relacionadas à questão da chegada de moradores de outros lugares lá no país. Mas, na verdade, o que realmente está por trás e que a mídia tradicional não quis dar o braço a torcer, não quis reconhecer, é que, na verdade, ele está caindo do poder pelas suas medidas completamente draconianas contra os produtores agrícolas holandeses, tá? E aí você vê até na grande mídia falando assim, o primeiro-ministro que caiu, ele é cristão conservador. Você fala, pelo amor de Deus, cristão conservador, o cara é do partido VVD, que é o Partido Popular para a Liberdade e Democracia. Você acha que o nome dessa legenda aí tem pinta de ser conservadora? Obviamente que não, né? Agora,
Isso aí, a queda desse cara que estava empurrando essa agenda, muito relacionada àquela agenda 2030, relacionada ao grande reset, relacionada ao novo Acordo Verde, relacionada aos projetos ESG, né, Environment, Sustainability and Governance, né, meio ambiente, sustentabilidade e governança. Tudo isso, essa situação toda que está acontecendo lá na Holanda revela uma grande derrota para esse projeto dessa Agenda 2030. Inclusive, é algo que só confirma esse tipo de derrota, porque você vê matérias que eu trouxe aqui para vocês mostrando que os fundos de investimento que são ESG estão dando retornos muito pequenos e alguns deles foram cancelados. E também a falência do SVB, o Silicon Valley Bank, aquele banco do Vale do Silício que tinha 40 anos, não era fintech não, banco antigo, tá? Que financiava todos esses projetos aí de sustentabilidade e meio ambiente com esse enfoque sempre de redução da produção de comida. A falência do Banco do Vale do Silício também mostrou uma derrota para esse plano e agora essa queda do governo holandês também vai mostrar ainda mais a total falência dessa agenda, tá? Agora, a gente começou a ver com mais clareza o que esses caras estão realmente planejando. O que eles estão planejando no final das contas, para você que conhece história e lembra da fase do feudalismo, né? Você lembra disso? Você vai perceber que eles estão querendo reinstituir o feudalismo, criar uma espécie de neo-feudalismo. E a Holanda foi ali o protótipo para você perceber isso, né? Você via nos noticiários os fazendeiros ali reclamando, os fazendeiros lá com os seus tratores nas ruas, e as pessoas não entendiam exatamente o que estava acontecendo. Para isso é fundamental você entender como eles estão querendo reinstituir o feudalismo. O que é o feudalismo, na verdade? É um sistema que envolve aspectos legais, econômicos, bélicos e culturais. Mas a sua principal característica é a relação do homem com a terra. A palavra feudalismo se origina da palavra feudo, que significa uma terra que é emprestada por um suzerano a um vassalo, sob uma condição de que esse terreno emprestado fosse trabalhado, mas uma parte dos frutos ficaria com o dono, ou seja, ninguém teria posse de nada, mas seria feliz. Você já ouviu falar nisso em outro lugar? A gente sabe que a primeira das 8 polêmicas previsões para 2030 divulgada num vídeo de 2016 do Fórum Econômico Mundial trazia aquela famosa frase: você não vai ter nada e será feliz, o que você quiser você vai alugar e será entregue na porta da sua casa por um drone. Hoje, a Holanda e também os Estados Unidos, isso ficou muito claro com essa espécie de neofeudalismo que eles estão querendo fazer. Esse processo, infelizmente, também já está ocorrendo por aqui. A gente pode dizer que se trata de uma reencenação não só do feudalismo, mas também de uma fusão das antigas leis de cercamentos, que foram implementadas sucessivamente por monarcas ingleses e intensificadas em meados do século XVIII. O que é essas leis do cercamento ou cercamento de campos? As terras eram de uso comum dos camponeses, mas passaram a ser paulatinamente expropriadas, e os rurais que as utilizavam por séculos foram completamente privados ali do seu modo de subsistência ancestral. Esse processo fez com que o senhor feudal deixasse de ser uma espécie de detentor da posse da terra e se transformasse no seu proprietário efetivo. É claro que se você não tiver nada, tudo vai estar na mão de alguém, né? Se você precisar alugar, vai ter que solicitar a quem que é o dono efetivo. Sempre tem um dono, né? Então não se trata do fim da propriedade privada, mas da concentração da posse nas mãos de uma oligarquia cada vez mais restrita. Porém, toda mudança ela precisa de um argumento, uma justificativa. Para que esse processo de transferência da posse seja concluído, uma razão precisa ser dada, uma justificativa precisa ser dada, por mais absurda que ela seja. Hoje, a confusão que está acontecendo lá na Holanda, ela tem um argumento. Primeiro, o argumento, para você entender esse argumento, é necessário entender a doideira que está acontecendo lá. Em 2022, eles determinaram, né, a liderança ali holandesa determinou que até 2030, data muito importante para você que entende o que está acontecendo, os fazendeiros holandeses deveriam reduzir em 50% a emissão de óxido de nitrogênio. Para isso, o governo está querendo restringir a criação de gados e suínos, assim como incentivar a compra de fazendas em que as vacas e os suínos urinam muito, ou seja, poluem o meio ambiente com amônia. Então, para salvar a natureza, os gestores tiveram a ideia genial, estou sendo irônico aqui, obviamente, de reduzir drasticamente a produção de comida. Isso tudo, por incrível que pareça, numa época em que o mundo ouve diariamente rumores cada vez mais concretos de escassez de comida. Seria
é tão absurdo quanto impedir a exploração de novos poços de petróleo durante uma crise energética, ou seja, exatamente o que Biden determinou nas primeiras horas do seu governo, né? Não sei se você lembra, tudo muito estranho. Na prática, o que o governo holandês está fazendo é pedir que os seus fazendeiros, ou os fazendeiros do maior produtor de carne da Europa, desistam dos seus negócios e, no final das contas, entreguem as suas propriedades. Ficou mais que evidente que estamos diante de uma escassez proposital de mantimentos e combustíveis. E o plano é o quê? A restauração do feudalismo. Na verdade, o estabelecimento de uma relação muito pior do que a dinâmica feudal, uma vez que o suzerano medieval ele não possuía meios de saber literalmente tudo em tempo real que o seu vassalo estava comprando, fazendo e até pensando. Não havia crédito social, pegada de carbono, moeda digital controlada pelo Banco Central e nem governo central, Banco Central. E por essa razão que chama os atuais progressistas de regressistas, porque a proposta é sempre um retorno ao feudalismo, uma vida tribal, né? Enquanto isso, nos Estados Unidos, você sabe que o tio Bill lá da Microsoft, ele foi autorizado a comprar uma gigantesca faixa de terras agrícolas na Dakota do Norte, desembolsando 13,5 milhões de dólares. No início, quando eles souberam da aquisição, moradores ali reclamaram, dizendo que eles estavam sendo explorados pelos super ricos. O povo local, eles fizeram uso ali de uma lei de propriedade de fazendas anticorporativa de 1932, né, que foi usada contra a chamada Red River Trust, que é do tio Bill, que havia comprado mais de 2.000 acres de terra na região. Porém, agora, né, isso no ano passado, a Procuradoria-Geral do Estado concluiu pela legalidade do negócio com o argumento de que o projeto propõe que a terra será arrendada para os agricultores, ou seja, feudalismo. Lembrando que o tio Bill hoje é nada mais, nada menos que o maior proprietário individual de terras agrícolas dos Estados Unidos, concentrando um patrimônio total de 270 mil acres de terra. E você acha que o tio Bill ele não está atento ao que está acontecendo na Holanda? Supermercado holandês Picnic garantiu 600 milhões de euros em investimentos no final do ano passado. E quem você acha que foi um dos maiores investidores? Ninguém menos que a fundação do tio Bill. É curioso o fato de que a empresa é conhecida pelo seu serviço de entrega de supermercado apenas online, que é enviado diretamente para a porta da casa do cliente por meio de pequenas vans elétricas. Ou seja, tudo será entregue na porta da sua casa. Enquanto isso, eles compram tudo e querem nos convencer que a melhor coisa a fazer é não termos nada e sermos felizes pegando tudo emprestado com eles. É um jogo muito sinistro, mas que está sendo recebido em festa pelas massas que estão ocupadas lá na sala de jantar pensando só em como fazer ali para se divertir e iludidas pelo pão e circo, ok? Mas no meio desse caos todo, temos um sinal de esperança com essa queda do governo holandês. O que você acha disso? Acho que é um sinal de esperança contra essa agenda aí sinistra 2030, contra esse projeto do grande reset, do novo Acordo Verde, ESG e por aí vai, que nada mais nada menos é do que um grande sistema de concentração de renda e de poder. O que você acha disso? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários, dê um like se você gostou do vídeo e vem estudar conosco no Manual 2023, primeiro link aqui embaixo, ali você vai estudar comigo Realidade Espiritual do Final dos Tempos, Jogos de Poder lá fora e como eles influenciam aqui e também Educação Financeira, sem falar nos livros aqui especiais que estou indicando para você hoje, sempre livros com 3 características, 1, mudou a minha vida, 2, vai mudar a sua vida, 3, tá com 50% de desconto no mínimo. Esses 2 estão com 52% de desconto. O meu livro, o Manual do Conservador, de 36 por 17,23 e o livro Brasil no Contexto da Ordem Internacional Nova do Alexandre Costa, 52% de desconto de 55 por 26,35. Aproveite. Primeiro link o curso, segundo link o vídeo. Forte abraço, fiquem com Deus. Examine todas as coisas que retém que é bom. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo só aqui no nosso canal. Para isso é muito importante você clicar no like aí, que quando você clica no like a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e manda para mais gente. E além disso também, se inscreva no canal, porque você se inscrevendo você vai receber as novidades. Além disso, clica também no famoso sininho das notificações. Um abraço, galera. Valeu!